Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do plantio da safra 23-24 que está atrasada em relação à safra passada. Vou conversar com Alexandre Arantes Misura. Ele é consultor técnico em bovinos de corte da Trau Nutrition e nós vamos falar como recuperar e manter o score das fêmeas agora durante esse período. Vamos comentar das questões climáticas no Brasil, haja vista que nós já entramos, vamos dizer, na reta final do plantio da nova safra. E vamos falar um pouco da produção de leite no Brasil de forma abrangente. Vou comentar do Supremo Tribunal Federal, que debateu recentemente a lei dos caminhoneiros e fez mudanças significativas. E vou conversar também com Matheus Itagiba, ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre possíveis atrasos no plantio e as suas consequências. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção de leite no Brasil de uma forma bem abrangente. As estratégias adotadas pelos produtores para resistir ao momento que o setor vive sinalizam para caminhos comuns em todas as regiões do Brasil. Diante do cenário alarmante, está clara a necessidade de eficiência na gestão da propriedade rural leiteira para enfrentar oponentes pesos pesados. E esse apontamento encontra força nos dados da Embrapa Gado de Leite, ao revelar que diferentes modelos de tecnologia e eficiência coexistem no Brasil, com produtores obtendo renda de R$ 5.000 por hectare por ano e outros obtendo renda de R$ 300 por hectare ano. Produtores têm abandonado o leite e o motivo está atrelado à eficiência da produção, e, como consequência, baixos preços recebidos pelo produto produzido. Por outro lado, produtores mais tecnificados e também profissionais que possuem escala de produção são bonificados. Atualmente, as propriedades que produzem até 50 litros de leite, por exemplo, por dia, representam 71% do número de estabelecimentos aqui no Brasil. Por outro lado, estes respondem por apenas 16% do volume da produção. O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, o Dr. Glauco Rodrigues Carvalho, ele disse que no atual momento de crise, esses produtores que trabalham no azul estão apostando no arroz com feijão, bem feito, que envolve perseguir boa produtividade e comprar insumo de forma planejada e também conjunta. Um caminho é tentar a expansão, mesmo pois a bonificação por volume e qualidade que cresce aí de 20% a 30% no valor recebido pelo produtor. Alguns laticínios remuneram melhor o produtor que apresenta um produto de melhor qualidade. E agora vamos falar da Lei dos Caminhoneiros. O Supremo Tribunal Federal, o STF, debateu recentemente a Lei dos Caminhoneiros, é a Lei número 13.103/15, e fez mudanças significativas. 11 pontos da lei foram reformulados, incluindo jornada de trabalho e pausas para descanso, que antes eram considerados inconstitucionais pelo STF. O transporte terrestre é responsável por mais de 50% do transporte de grãos aqui no Brasil. Na safra 23-24, espera-se colher por volta de 317 milhões de toneladas de soja. As novas diretrizes exigem uma parada obrigatória com um mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o restante do descanso dentro das 16 horas seguintes ao término do primeiro período, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Durante o escoamento da safra, o trânsito de caminhões funciona dia e noite nas principais regiões produtoras do país e as recentes mudanças, segundo os legisladores,
visam evitar acidentes e malefícios à saúde dos trabalhadores. Por isso, não será mais permitido o repouso dos motoristas com o veículo em movimento, mesmo no sistema de revezamento durante a viagem, sendo necessário que o automóvel esteja estacionado para caracterizar o descanso. E agora eu vou conversar com Matheus Itagiba. Matheus Itagiba é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre possíveis atrasos no plantio e as suas consequências. Matheus Itagiba, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Muito bom dia, Toninho, bom dia à nossa audiência, está tudo ótimo, né? Agora os produtores estão um pouquinho preocupados em relação à precipitação, principalmente no centro-norte brasileiro. E bota preocupação nisso, né? Porque a gente sabe que é praxe, é comum, é rotina, planta-se soja, colhe-se a soja e planta-se milho. Essa é a ordem, é a regra. Só que se atrasar o plantio da soja, provavelmente vai dar problema para plantar milho. Porque tudo, para você que não tem propriedade, não conhece muito do agro, existem as épocas certas para plantar. Você não pode estar plantando qualquer hora, qualquer dia. Né, Matheus? Exatamente. As janelas de plantio, elas precisam ser respeitadas de acordo com a região, né, da propriedade. Então, nesse momento, a janela de plantio já está chegando ao final aí para a soja para algumas localidades. Então, não apenas isso, mas a questão climática também e a possibilidade da janela do milho se atrasar ou talvez ser atropelada devido a esse atraso com a soja. Isso aí traz algumas preocupações aí para o produtor brasileiro. Hoje, entrando aí no mês de novembro, nós estamos com cerca de 40% da área plantada de soja, porém, em algumas localidades, principalmente no Mato Grosso e algumas localidades em Goiás, já estão fazendo replantio da soja, ou seja, já diminui um pouco a margem aí do produtor rural. Em outras ainda, os estandes foram perdidos e estão um pouco prejudicados devido ao intenso calor, né? Mas a questão toda o El Niño, ele existe, ele está aí, foi confirmado, né, um fenômeno climatológico causado pela elevação das águas do Pacífico em uma região específica, que causa justamente isso, uma anormalidade negativa de precipitações no centro-norte brasileiro e precipitações muito acima da média no sul do Brasil, como temos visto no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraguai também, onde lá também planta soja, né? Chuvas abundantes também na Argentina, que está indo no contrário do ano passado em relação à questão da safra. Então, nesse momento, como o milho sofreu no passado em questão de preço devido ao excesso de milho, esse ano muitas áreas, Toninho, elas podem ficar um pouco, a área de milho do Brasil deve ser um pouco cortada, também a produtividade pode ser comprometida. E quando se fala em milho, a gente imagina o grão, né? O grão do milho, etanol do milho e DDG e tal. Só que nós temos que ver que o negócio não é só o milho. Nós temos que ver o frango e o suíno, porque a base de sustentação dessa cadeia da pecuária, que é o frango de corte, ovos, enfim, suíno, a base é soja e milho, né? Hoje a carne do frango representa aí por volta de 60% do milho. Então, se faltar milho, nós já estamos comprometendo uma outra cadeia que é significativa em termos de abastecimento interno aqui no Brasil e também de exportação. Então, uma coisa já começa a puxar a outra, que puxa a outra, que puxa a outra e, no fim, estrangula a economia brasileira, né? É uma justa ponderação em relação aos efeitos de uma possível alta do preço do milho. O preço do milho, nesse momento, está sustentado, inclusive, pelo dólar. É um assunto que vale a pena ser mencionado. As questões internas da política brasileira em relação ao compromisso fiscal de 2024, que tem causado um certo ruído nas últimas semanas, fez o dólar novamente operar acima dos R$ 5 aqui no Brasil e tem alavancado os preços do milho, né? Então, em relação à próxima safra, os preços estão bastante firmes, justamente devido, primeiramente, à questão da expectativa de uma safrinha menor no ano que vem e também agora em relação ao dólar. A gente, de maneira geral, nós somos muito criticados, porque quando a gente fala em economia,
É muito comum, você é contra o governo. Não, eu sou contra o sistema que está sendo conduzido no momento, que está sendo prejudicial ao país. Só isso que está acontecendo. Nós poderíamos ter um consumo muito maior de carne bovina, de produtos lácteos, do que nós estamos tendo no momento, se a nossa economia tivesse melhor. Acontece que não está, é a realidade que nós estamos vivendo. E olha, se não tomar cuidado rapidinho, mas rapidinho mesmo, para ontem, nós vamos ter problema em 2024, e problema sério. É necessário ter esse cuidado com o dólar justamente por causa da questão de preços, né, de insumos que são importados de fora, né? Por um lado, o dólar ele vai ajudar o PIB devido às exportações dos grãos, sim, mas por outro, ele vai encarecer para o consumidor brasileiro. E vai encarecer mesmo. É bom você tocou num ponto muito interessante, porque dentro do agro, que comanda o espetáculo econômico no nosso país, 80% do que nós compramos é tudo baseado no dólar, se não for até mais. E o que nós vendemos também é tudo baseado no dólar. Então, se a coisa não anda bem aqui dentro, não precisa falar, né? Exatamente, seria muito interessante que passassem, né, um compromisso de responsabilidade fiscal, com um déficit zero, como o mercado tem pedido, como nós todos temos pedido. Afinal, um déficit ele acarreta em outro e depois, em algum momento, essa conta ela chega, né, para nós que somos os contribuintes aí da Receita Federal. Bom, você que está nos acompanhando, que é produtor de soja, de milho, que mexe com bovinos também, se você quiser bater um papo depois, mais tarde, com o Matheus Itagiba, lá da Pátria Agronegócios, para saber como é que vai fazer, se trava a soja, se não trava, se trava o milho ou não, tem aí o telefone da Pátria Agronegócios, que é o 62 99574-9280, 99574-9280. Liga lá, bate um papo com o Matheus, porque, olha, nós não podemos mais correr risco. É só lembrar da safra passada, que muita gente basicamente quebrou por não travar o seu produto. É isso, né, Matheus? Justamente, as travas, elas vêm justamente para prevenir esse tipo de riscos que podem ocorrer no mercado de grãos. É um custo bastante acessível e é uma ferramenta fantástica para prevenir qualquer tipo de infortúnio que possa ocorrer na safra, aí nos meses que possam vir aí na frente. Então, a gente está à disposição para ajudar o produtor rural. Tá certo. Matheus, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até a próxima, Danilo. Obrigado. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar da safra 23-24, que está atrasada em relação à safra passada. E eu vou conversar com o Alexandre Misura, consultor técnico de bovinos de corte da Trau Nutrition. E nós vamos falar sobre recuperação de score de vacas. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro, apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. As obras do CORA, Complexo Oncológico do Estado de Goiás, avançam em ritmo acelerado. Em apenas 8 meses, 40% já estão concluídas. Com equipamentos de última geração e os protocolos mais modernos do mundo, o CORA será referência no tratamento do câncer. A primeira etapa dessa grande obra será a ala pediátrica. CORA, o maior hospital público de combate ao câncer, é uma obra do Governo de Goiás, feita para salvar vidas. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás.
A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos. Com você para proteger. Na Rádio da Alegria tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Nilton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte porque gosta. Oferecimento O Mundo das Utilidades. Caravelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil por 9 anos consecutivos. Sonha com um lugar perfeito para construir o seu lar? No loteamento Parque das Acácias, você vai realizar. Somos Rangers. Percorremos os lugares mais sombrios, onde ninguém ousa ingressar. Nós nunca fugimos ao combate. Babylon 5, a lenda dos Rangers. Sábado, 3:30 da tarde, no Cinema em Casa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Caldrin. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do plantio da safra 23-24, que basicamente está atrasado em relação à safra passada. O plantio da soja no Brasil atingiu aí por volta de 40% da área esperada até o último dia 30 de outubro, mantendo-se dentro da média histórica, apesar das condições climáticas adversas. Conforme análise da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, lá no Paraná o plantio alcançou 51%, enquanto em Goiás nós estamos aí na casa de 27% a 29%. Mato Grosso do Sul na faixa de 25%, São Paulo 22,7%, Minas Gerais muito atrasado 8,5% e Rondônia 40%. No entanto, no Mato Grosso apenas 60% da área prevista foi plantada até agora, em comparação com 67% no mesmo período do ano passado, devido à escassez de chuvas, com algumas áreas enfrentadas até de 30 dias. Bom, além disso, no Mato Grosso, apesar da expectativa de aumento de 0,8% na área plantada, atingindo aí 12,2 milhões de hectares nesta nova safra, a produção final poderá ser menor, prevista para atingir 43,8 milhões de toneladas. No Paraná, dados atualizados no Departamento de Economia Rural, que é o DERAL, mostram que o plantio da soja já atingiu 58% da área esperada até o dia 24 de outubro, superando o ritmo do ano anterior. O Estado tem uma expectativa de colher por volta aí de 21, 22 milhões de toneladas, o que poderia resultar em uma das maiores safras locais. E agora eu vou conversar com Alexandre Arantes Misura. O Alexandre, ele é consultor técnico de bovinos de corte da Trau Nutrition. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre recuperação de scores em vacas, ou seja, são animais que vieram aí de uma seca ligeiramente prolongada e agora nós estamos entrando na época das águas e esses animais precisam estar numa situação corporal muito boa para entrar na estação de monta. Alexandre Arantes Misura, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Tudo certo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Bom, Alexandre, nós estamos ainda basicamente numa seca, apesar de estarmos numa época das águas já, mas nós estamos ainda numa época da seca, chuvas atrasadas, e
principalmente as fêmeas, que geralmente entram em estação de monta agora, em outubro, novembro, dezembro, estão aí com um probleminha meio sério, né? Precisa recuperar esses animais, né? Exatamente. Quando a gente fala de pecuária de cria, o principal objetivo aí da vaca é produzir um bezerro por ano, né? Então, é um desafio muito grande se a gente pegar a janela que tem para emprenhar. Então, uma vaca aí vai ter uma gestação de 290 dias de zebuínos, em 75 dias para emprenhar, né? Então, evolução uterina, sobra aí cerca de poucos dias, 40 dias, 50 dias aí para emprenhar. Então, ela tem que estar numa condição corporal muito boa para conseguir voltar rápido para a reprodução. Agora, para recuperar um animal desse, muita gente, ou melhor, se nós basearmos na região centro-oeste e norte, nós estamos basicamente sem pasto, né? E nós estamos aí com um problema sério de chuva e basicamente se começar a chover hoje, nós vamos ter pasto só daqui talvez aí uns 60 dias, e aí vai complicar a vida do pecuarista, né? E o que fazer? Com certeza. Quando a gente fala de score de condição corporal de vaca, né, ela é uma avaliação subjetiva da gente ver ali as protuberâncias do animal, as pontas de osso, onde que está localizadas as gorduras, para a gente falar se aquele animal está numa condição corporal boa ou não. De forma geral, a gente usa a escala de 1 a 9, e quando a gente fala de escala de score de condição corporal de vaca, né, esse é o momento que, na verdade, a gente tem que olhar para trás do que foi feito. O momento ideal de corrigir o score de condição corporal de uma vaca é no momento de desmame. Então, está zerado aquela exigência de lactação, a vaca ainda vai pegar um pouco de pasto ali no final das águas, e a gente consegue direcionar suplementos, uma pastagem de melhor qualidade para aquela categoria diferente do rebanho, né? Então, esse talvez seria um primeiro ponto. Categorizar o rebanho das matrizes, né? Então, tem vaca multípara, eu tenho primípara precoce, eu tenho primípara regular, eu tenho secundípara. Cada animal desse tem uma exigência nutricional diferente. Então, se eu cheguei lá no momento de desmame, eu tenho uma primípara que precisa colocar 1 ponto, 2 pontos de score, eu vou ter que trabalhar aí com uma suplementação proteica energética. Se eu tenho uma vaca multípara com uma condição muito boa, eu sei que se eu fornecer o pasto de seca para esse animal, e o mineral ureado vai ser suficiente para ela chegar lá na frente com bom score de condição corporal. E a gente fala de score, qual que é o valor de score objetivo, né, de parição? A gente tem um trabalho aí recente do professor Zequinha, da Unesp de Botucatu, que demonstrou que as vacas parindo com score entre 5 e 7 são as vacas que vão ter a melhor resposta reprodutiva, que vão voltar à reprodução mais rápido. Então, o objetivo é, lá na desmama, eu trabalhar esse animal para chegar no score de condição corporal, nesse momento agora de parição, um score bom, que ela vai conseguir recuperar e emprenhar novamente. Agora, se a gente está numa condição atípica, né, igual você levantou aí, a chuva veio, já cortou, um ano de El Niño, né, mais desafiador, é importante a fazenda ter ferramentas ali que auxiliem nesse momento. Então, forragem excedente produzida aí na forma de silagem, estocada na forma de silagem de capim, silagem de milho ou feno, a gente consegue aí suportar essa demanda de consumo de matéria seca dos animais. Agora, Alexandre, tem um fato muito interessante. Quem não se planejou complicou a situação, né? Está diante aí de um baita de problema. E esse problema não é fácil de resolver, porque a gente sabe que aí envolve muito custo de produção e envolve também, vamos dizer assim, basicamente um jogo de xadrez. Como você falou, nós temos várias categorias animais, às vezes na mesma propriedade, então requer tratamentos diferentes. Se o pecuarista não tiver, vamos dizer assim, trabalhando profissionalmente falando, ele vai ter problema futuramente, né? Exato. E essa questão aí de recuperar a vaca pós-parto, a gente sabe que ela é muito difícil, né? A gente vai dar, é claro, suplementar ela, pode ser com silagem, ração, mas se ela tiver uma condição corporal ruim, ela vai demorar para recuperar desse balanço energético negativo. A vaca tem uma pirâmide, a gente fala de exigência nutricional, né? Então, a base ali, o topo, ela vai sempre seguir, tentar se manter viva, né? Então, é a exigência de mantença. O segundo ponto, se essa vaca tiver com bezerro no pé, ela vai fazer o quê? Produção de leite, né? Ela vai manter a prole viva. O terceiro ponto, se a gente está falando de uma novilha, de uma primípara, de uma secundípara, se ela é um animal que ainda está em crescimento, né? Então, a gente está aí para a terceira exigência dela, é aí que ela vai pensar em crescer. E o último topo ali da pirâmide de exigência nutricional desse animal vai ser reproduzir. Então,
é muito difícil colocar uma vaca em reprodução que não atende essas exigências anteriores, né? Então, tem que fazer, vamos dizer assim, o básico bem feito primeiro, para esse animal aí produzir um bezerro por ano, por vaca por ano. Pois é, e esse básico, que é justamente, vamos dizer, onde mora o perigo. Quer dizer, todos os anos a gente tem seca, todos os anos é a mesma história, é igual música de grilo, não muda, é sempre a mesma. Então, nós temos época das águas, época da seca. E, de maneira geral, o pecuarista, é claro, todos eles sabem disso, só que uma boa parte não faz a lição de casa, o dever de casa que deveria ser feito. E agora a cobrança chega, né? Quer dizer, aquele pecuarista que não fez o dever de casa como deveria ter feito, guardar alimentação para esse animal na época da seca. Se ele quiser fazer uma IATF agora, uma estação de monta agora, quer dizer, quem não se preparou pode ter certeza que vai ter problema, né? Exato, tudo começa lá atrás no planejamento forrageiro, né? Se eu tenho uma fazenda que tem X hectares, eu sei a produção de forragem que tem nas águas, eu sei quanto ela suporta de animal nas águas, eu tenho que fazer esse cálculo também para saber quantos animais vão suportar ali durante a seca, né? Se eu não precisar de tratar animal com ração, com silagem excedente, então eu tenho que fazer esse planejamento previamente para ver o que eu vou poder passar ali durante o período seco do ano. E a gente tem que observar um outro ponto importante também, que o próprio setor agropecuário, a pecuária de corte, a cada ano que passa as margens estão mais estreitas, por isso requer uma habilidade, vamos dizer, de gestão muito mais apurada, né? Exato, se a gente pegar aí o ditado, né, época de vacas magras, a gente está passando pela essa época de vacas magras na cria, né, que então a gente está no ciclo pecuário de baixa, quando o bezerro está muito barato, a arroba do boi caiu muito, então a gente está com a oferta de bezerros em excesso, esse ciclo vai se reverter com certeza. A gente viu esse ano que teve um abate considerável de fêmeas, de vacas, tanto em Goiás, Mato Grosso, mas isso vai demorar um pouco ainda. Então esse retorno maior, essa margem maior para a pecuária vai demorar um pouco. Então ter essa cautela, poder fazer o planejamento correto, para não ter que gastar desnecessariamente com esse animal, né? Poder investir em genética, investir em outras coisas que vão dar um retorno melhor, com certeza vai ser melhor para o produtor. Verdade, verdade. Bom, eu conversei com Alexandre Arantes Misura. O Alexandre, ele é consultor técnico de bovinos de corte da Trau Nutrition, uma multinacional aí muito grande que já está há alguns anos no mercado brasileiro na área de nutrição animal, e nós falamos sobre recuperação de vacas agora no final da estação da seca e vamos entrar agora na estação chuvosa. Mas tudo depende de uma boa gestão da sua propriedade. Alexandre Arantes Misura, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui e eu gostaria de trazê-lo mais vezes para a gente trocar figurinhas aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Muito obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca se esqueça, quando um capítulo termina, outro começa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.